nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo meu uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo meu louvor. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, né? Romanos 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que você possa estar nessa noite realmente desejando apresentar a Deus um culto vivo, fazendo um culto vivo, uma adoração verdadeira ao Senhor nosso Deus, e deixando Deus mudar a sua mente, o seu coração, para que você possa servi-lo com integridade e com inteireza de alma. Vamos orar nesse instante. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por estarmos na tua casa e por saber que há uma história de amor que foi feita pelo Senhor na cruz do Calvário, que nos alcançou, que nos fez um através do Senhor. Muito obrigado, Deus, por podermos ter esta liberdade de nos apresentarmos diante do Senhor através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Por isso, Pai, aceite o nosso louvor e a nossa adoração
em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos ter um testemunho nesse instante, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Presbítero Luiz Carlos não chegou ainda. Então vamos para os nossos avisos até o presbítero Luiz Carlos chegar, por favor. Dá para projetar, fazendo favor? Não é a música, é aviso. Aí, no próximo sábado, então, nós teremos aí, mudou? Yakisoba. Teremos Yakisoba no próximo sábado. Então, vocês estão aí convidados a adquirir o seu Yakisoba. É muito bom, né? A outra vez eu adquiri, uma delícia, vale a pena. Então, só que você tem que vir retirar aqui, né? Então, vem estar buscando o seu Yakisoba e compra R$20. Então, você pode estar adquirindo o seu kit aí para você poder participar. Próximo. Nós temos aí o nosso acampamento em novembro, dia 27, né? 25 ou 27, imersão. Agora é só oração, né? A inscrição acabou. Foi domingo, o último dia das inscrições. Então, peço a irmãos que estejam orando, colocando os nossos jovens no altar do Senhor nosso Deus, e que Deus esteja abençoando o preletor José Maurício, pastor José Maurício, que estará falando com a nossa juventude, e à noite ele estará aqui na igreja trazendo a mensagem do Senhor nosso Deus. Próximo, por favor. Bom, agora esse negócio é meio complicado. Food truck, é isso? Sei lá, isso daí, negócio em inglês não é comigo, em português vai lá ainda, né? Então nós temos um festival gastronômico aí melhor, não é verdade? Festival gastronômico também no sábado, aí você pode a partir das 18 horas vir aqui no nosso estacionamento, estará ali 2 barracas vendendo coisas gostosas, né? Estará vendendo para você aí um lanche, um hambúrguer gostoso, também vai estar o churro, você pode estar participando. Isso tudo para ajudar os nossos jovens no acampamento e imersão. Próximo. O intensivo, né, dos novos membros. O pastor Denis estará agora nesse mês fazendo então um intensivo aí para quem quer tornar-se membro da igreja. Então esse intensivo é para você conhecer as doutrinas da igreja, para você aprender um pouco mais da palavra de Deus, e você pode estar então se preparando para se tornar membro da igreja. A Rosângela veio, então a Rosângela vai estar lá no final ali, pegando o seu nome, você que quer participar, tornar membro da igreja, então estará lá a Rosângela tomando a anotação do seu nome. O Celebra Kid, cadê as crianças? Aí crianças, cobra do papai e da mamãe no Celebra Kids, vem aí, tá ok? Tá jóia? Então também, aí tudo acontecendo nesse mês, né? Dia 27 aí, a partir das 19h30, o Celebra Kids, as nossas crianças aí. Então, esteja orando também para este momento gostoso aí das nossas crianças aqui na igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. E quero também avisar os irmãos que nós temos o nosso trabalho ali no Amanso Seco, né? Amanhã, às 19h30, e também na sexta-feira, às 19h30. Nós temos trabalho com as crianças também nesses dias, e se alguém quiser participar conosco, lá é uma alegria tê-lo conosco, principalmente se alguém quiser trabalhar com as crianças. Nós estamos precisando de pessoas para trabalhar com as crianças. Venha, que vai ser uma bênção para a sua vida e uma bênção para as nossas crianças. Então vamos agora então para o testemunho, presbítero Luiz Carlos. A graça e a paz. Primeiramente eu gostaria de convidar a todos do Ministério de Casais para que venham aqui à frente. Enquanto eles estão vindo, eu já quero estar conversando com vocês. A gente faz os nossos planos, mas o nosso Deus tem a resposta. Nós gostaríamos de já ter estado aqui na terça passada, programamos todo esse período para estar aqui, mas tivemos a situação do Dário Reis, que faleceu, e tivemos atendendo a família, e não foi possível. A palavra de Deus diz que quando nós fizermos um voto, nós não podemos tardar em cumpri-lo. Nós colocamos na presença de Deus esse encontro de casais durante praticamente o ano todo de 2016.
e disse a Deus: se tudo correr bem, eu quero estar à frente com o nosso ministério, agradecendo a Deus. Não temos outra palavra hoje, não é pedido mais nenhum. Nós tivemos muito os períodos de intercessão pedindo por esse encontro. Hoje o motivo da vinda à frente é apenas para agradecer a Deus por tudo que Ele fez conosco. Deus colocou a mão sobre cada casal, cada um do ministério, desde a saída. Veja que saí com quase 150, foram 3 ônibus, 4 veículos na estrada. Rodamos quase 1.400 quilômetros, foram 690 para lá, 690 para cá. Não tivemos notícia que nenhum dos veículos teve um pneuzinho com problema, nada. Eu imagino assim, Deus colocando os anjos, cercando os carros e levando todos. Lá durante os 3 dias, 2 dias que tivemos lá, todo mundo numa felicidade. O anjo do Senhor acampado ao redor de cada casal, cuidando. E aqui chegando, hoje nós caminhamos, já fazem mais quase 10 dias, 10 dias, onde nós encontramos pessoas que participaram, todos eles felizes, contentes. Não tem mérito de nenhum de nós, nossa equipe toda, podem ter a certeza, é o nosso Deus que colocou a mão. Eu quero deixar livre, se alguém do ministério quiser dar uma palavrinha, concluindo, depois nós vamos pedir para o pastor João, que também é do ministério, e vou pedir para que todos fiquem de pé, e nós vamos estar agradecendo, oração de agradecimento a Deus. Alguém quer dar uma palavrinha? Falar alguma coisa que aconteceu, que vocês sentiram? Foi mais ou menos, foi tudo isso que eu disse para vocês. Deus colocou a mão mesmo, amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos estar agradecendo a Deus, só a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós não temos mérito nenhum, foi Deus que esteve indo à frente. Pastor, agradece a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fantástico, Pai, na maneira como o Senhor age na nossa vida. Nós te exaltamos por esse encontro de casais, pela tua mão de misericórdia, de proteção, de amparo, de provisão, Senhor, abençoando desde o projeto desse encontro até a conclusão, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, pelo teu Santo Espírito, que esteve presente, ó Deus, que abençoou, que trouxe a mensagem através dos teus servos, ó Deus, que conduziu as conduções para ir, para voltar, pelos filhos que ficaram, e tudo bem, Senhor, sobre a tua guarda, sobre o teu amparo. Bendito seja o Senhor, ó Deus, e te agradecemos, porque temos a certeza de que o Senhor fará ainda coisas especiais na vida desses casais, ó Pai. Rogamos que tu esteja abençoando o projeto para um novo encontro, ó Deus, que teu Espírito esteja iluminando o ministério para fazer aquilo que está no teu coração, na tua mente, em nome de Jesus Cristo. Amém. O pastor lembrou muito bem, nós já fizemos uma reunião agora há pouco, 2017, novembro de 2017, o alvo é 100 casais. Nós já estamos, esse pessoal já estão autorizados e preparados para fazer as pré-inscrições. Terminou 100 casais, não tem mais vaga. Então, se tiver algum casal que não participou ou que conhece alguém que gostaria, já pode ir dando os nomes. 2017, novembro de 2017, nós já temos inclusive o local, aqui no Paraná, em Caiobá, no SESC, que é um local muito lindo. Nós já vamos estar fazendo as pré-inscrições para que a partir de fevereiro as pessoas já comecem a pagar o pacote. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos louvar e adorar o Senhor nosso Deus. Vamos continuar de pé, né? Continuar adorando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o que estamos aqui para poder fazer, para adorar aquele que está vivo, aquele que deu sua vida ali na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou e está no meio de nós.
céus abertos hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, e os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, e os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Só a igreja declara: eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Aleluia. Convidamos o Ministério de Intercessão a vir à frente. Ministério de Intercessão, nós vamos estar agora orando pelas pessoas que estão na segunda, terceira e quarta semana, nesse momento de campanha, de adoração, de louvor, de seu pacto com o Senhor nosso Deus. Segunda, terceira e quarta semana. E você que ainda não está em campanha, se quiser participar conosco, que vai começar a sua campanha de oração com o Senhor nosso Deus, no próximo bloco nós estaremos convidando você para vir aqui à frente fazer a sua campanha. Então vamos estar orando enquanto o Ministério de Louvor estará adorando o Senhor juntamente com vocês. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se
Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Chamamos os nossos facilitadores para estar aqui à frente. As crianças de 3 a 8 anos, venham à frente. Os facilitadores e as crianças, vamos estar orando por vocês, para vocês estarem para o momento de cultinho e adoração ao Senhor. Ivan, esteja orando pelas nossas crianças. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem levantado verdadeiros adoradores na tua casa, Pai. E essas crianças são esses adoradores, Pai. Pai, nós te louvamos pelos facilitadores, Pai, que se dispõem, Senhor Deus, se dispõem a estar ensinando essas crianças a andar nos teus caminhos. Esteja, Deus, abençoando cada facilitador da tua casa. Abençoa essas crianças e que elas a cada dia mais cresçam na graça, na sabedoria, na unção e na direção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Deus, como é gratificante sentir a tua presença, Senhor. Como é prazeroso, Senhor, nos render aos teus pés. Oh, aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Convido os irmãos a sentar-se e abrir a palavra de Deus lá no Salmo 145. Salmo 145. Do verso 17 até o verso de número 21. 145, de 17 a 21. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salvas. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém aos ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Realmente esse texto nos traz algo de espetacular quando nós lemos que o Senhor está perto. O Senhor está perto, Ele nunca está longe, Ele sempre está bem próximo de nós. E um comentarista bíblico, Mateus Henry, ele disse, ao passar por uma experiência em que ele foi assaltado, ele escreveu no seu diário o seguinte: estou agradecido primeiro, porque eu nunca fui roubado antes. Segundo, porque apesar de ter levado a minha carteira, não tiraram a minha vida. Terceiro, por terem levado tudo, não perdi muita coisa. E quarto, fui roubado, não fui eu que roubei. Veja a positividade desse homem, olhando para a situação, dizendo: eu sei quem tem que cuidar de mim, eu sei quem está perto de mim. Se não aconteceu coisa pior, foi porque Ele estava cuidando de mim, porque Ele estava do meu lado. E o texto que nós lemos, ele fala justamente de Deus estar perto, de nós sentirmos o quanto Ele é justo e bondoso para conosco. Não importa a circunstância que você está passando ou que você ainda irá passar, perto está o Senhor. E nós precisamos olhar com positividade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio às tribulações, nós precisamos ter um olhar voltado para o Senhor nosso Deus. Jó, no meio de toda a sua aflição, no meio de toda a sua dor, ele não tirava os seus olhos de Deus, ele não blasfemava contra Deus, ele não reclamava da injustiça de Deus sobre a sua vida, se bem que Deus nunca foi injusto, mas ele não reclamava, ele tinha um olhar positivo naquilo tudo que estava acontecendo. Quando ele perde todas as coisas, quando ele perde todos os seus bens, perde os teus filhos, a situação natural seria de reclamação, talvez de dizer: mas o que Deus está querendo fazer comigo? O que é isso que Deus está fazendo? Ele realmente, ele veste de pano de saco, se cobre com cinzas, diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Dentro da sua dor, dentro do seu momento terrível da sua vida, ele sabia que Deus estava perto, que Deus sabia o que estava acontecendo, que Ele estava cuidando da sua situação. Então Deus está perto de você, Deus está bem perto de você, basta você realmente abrir os seus olhos da fé, para você enxergar Deus bem aconchegado a você, esse Deus bondoso, que é justo, que não permitirá que você passe pela luta sem ter forças. Aliás, lá em 2 Coríntios 10, 13, diz que nós não somos tentados além da nossa força, além daquilo que nós podemos resistir. A tentação é humana, é dentro do nosso limite, mas ele ainda há uma promessa nesse texto,
diz que Deus nos livrará, Deus está provendo o escape para nós. Então Deus está perto. Lembre-se, caminhe tranquilo, sabendo que Deus está perto. A segunda coisa que esse texto nos traz está no verso 18, em que ele diz: perto está o Senhor de todos os que invocam, em espírito e em verdade. Veja que ele está falando aqui daqueles que buscam a Deus com sinceridade de coração. O primeiro texto que eu citei aqui na igreja, ao começarmos o nosso culto, eu disse para vocês que Paulo estava escrevendo aos Romanos 12, 1, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, realmente um coração íntegro diante de Deus, um coração sincero, um coração que não tem mancha, não tem mescla, que mostra realmente que Deus que pode receber o seu louvor, a sua adoração. E é interessante, pensando nisso, hoje quando estava meditando sobre esse texto, eu lembrei de 3 pessoas, 3 jovens, lá do livro de Daniel, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu lembrei de que eles estavam diante de uma situação crucial. O rei estava dizendo para ele: olha, eu vou mandar tocar os instrumentos, e se vocês não prostrarem diante da minha estátua, eu vou jogar vocês dentro da fornalha de fogo. E eles disseram para Deus: fica sabendo, ó Deus, que não vamos nos dobrar essa estátua, não. Isso daí não é nada para nós. Nós obedeceremos o Senhor nosso Deus. Se Ele quiser que nós morremos, tão somente morreremos. Mas se Ele quiser que nós vivemos, tão somente viveremos, mas não cobraremos diante da sua estátua. E é interessante que no meio daquela fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o normal, eles estavam passeando, caminhando, tranquilos no meio daquele fogaréu, no meio daquela temperatura tremenda, e havia um 4º homem junto com eles, o anjo do Senhor, que caminhava no meio da fornalha ardente. A fornalha pode estar ardente, meu irmão, a situação pode estar difícil, mas não vai te queimar, não vai te derrotar. Assim como não aconteceu com esses 3 jovens que se ousaram realmente a obedecer a Deus e não ao rei. Eles sabiam que ali que eles iam perder a sua vida, sabiam que eles iam ser queimados, porque o rei disse 7 vezes mais, né? Não é só aquilo que estava aquecendo normalmente, é muito mais. Mas eles disseram: nós somente adoraremos o nosso Deus. E por isso Deus livrou daquela fornalha ardente. Eles caminhavam como se estivessem caminhando aqui dentro da igreja, com esse ar-condicionado ligado. Tranquilos, porque o Senhor estava com eles, porque eles eram sinceros de coração perante Deus. A terceira lição que nós tiramos desse texto está no verso 19. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e o salva. Veja que coisa fantástica esse versículo nos fala, que Deus ouve o nosso pedido de ajuda, o nosso pedido de socorro. Deus está atento às nossas preces, Deus está atento à sua oração, ao seu pedido de ajuda, ao seu pedido de livramento. Deus está atento, meu irmão. Lembre-se disso. Deus quer abençoar a sua vida, Ele quer realmente levar você para momentos maravilhosos. Ele nos ama e conhece as nossas dores, Ele realmente se aproxima para nos abençoar. O Salmo 23 diz que Ele nos leva a pastos verdejantes, as águas tranquilas, e refrigera a nossa alma. Então Deus está com você para atender, Deus está atento às suas orações, Deus se inclina para ouvir o seu clamor. Não tenha realmente no seu coração dúvida, caminhe na certeza que no tempo certo Deus vai abençoar. Pode ser que Deus demore um pouquinho para você,
Pode ser que Deus demore um pouquinho para te ouvir, porque você está tão ansioso, tão preocupado com a situação, que parece que Deus não está ouvindo, mas Ele está atento. E na hora certa, Ele vai te abençoar. E pode ter a certeza que a bênção será maior do que aquilo que você está esperando. Deus realmente, Ele não dá somente o que nós pedimos, mas Ele vai além. Ele dá a sua graça, Ele dá a sua unção, Ele dá a porção do seu Santo Espírito e faz de você muito mais do que vencedores. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8 que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E todas as coisas, os problemas também, as dificuldades, as lutas. Quantas lutas nós temos que nos fortalecem, que nos edificam, que nos tornam muito mais próximos de Deus, que nos apegamos muito mais ao Senhor nosso Deus. Se não tivermos lutas, Deus com certeza ficará do lado. E se você está sem luta, tome cuidado, você não está como Deus quer, você deve estar fora do projeto e do plano de Deus, porque quem caminha com Deus com certeza tem lutas, porque o inimigo está à volta para te derrubar, tentar te afastar de Deus. Ele não quer que você tenha uma comunhão perfeita com Deus. Se você clama, saiba que Deus está te abençoando. Está na luta, clame que Deus está te abençoando. Está realmente feliz, louve, porque Deus está te abençoando. Deus realmente quer estar bem próximo de você, atendendo às suas súplicas, também atendendo a sua adoração. E a quarta lição que eu tiro nesse texto, está no verso 21, ele diz: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a terra louve o seu santo nome para todo sempre. Perto está o Senhor, por isso o louve, por isso o engrandeça, por isso o adore. Deus se importa com você, louve a Deus. Deus se importa com a sua situação, louve a Deus. Deus se importa com a sua família, louve a Deus. Deus se importa com a igreja que você frequenta, louve a Deus. Não importa qual é a tua igreja, louve ao Senhor nosso Deus. Não importa quem está dirigindo a igreja, louve ao Senhor, porque a igreja é do Senhor, a igreja não é de quem dirige, a igreja é do nosso Deus. Então louve ao Senhor. Você tem realmente motivos maravilhosos para louvar ao Senhor nosso Deus. E hoje de manhã, a hora que eu levantei, eu já falei: Pai, obrigado por este ar, obrigado porque eu estou sentindo que eu estou respirando normalmente o ar que o Senhor está me dando. Então louve ao Senhor pelo ar que você tem, a água que você tem, a água tratada que você recebe no cano da sua casa todo dia. Louve ao Senhor nosso Deus, louve ao Senhor nosso Deus pela nossa cidade. Talvez você não tenha ouvido, mas eu já ouvi esses dias aí, além de um testemunho que a minha nora passou para a minha Mirella, eu ouvi um outro testemunho de pessoa dizendo como a nossa cidade está bonita. E uma pessoa de fora diz: como que essa cidade pequena, bonita e tão limpa como está? Louve a Deus pela tua cidade, louve a Deus pelos governantes desta cidade, e ore por eles também, né? Louve a Deus e ore por eles. Queridos, nós temos motivo para louvar a Deus. Olhe para o seu lado aí, quem está com... aí, olha para o outro lado, é isso, para os dois lados. Para frente você vai olhar, vai ver a nuca do outro, mas se você quiser olhar para trás, pode olhar. Louve a Deus por essas pessoas que estão aqui ao teu lado, querido. Agradeça o Senhor nosso Deus, né? Agradeça o Senhor nosso Deus pelo pastor da tua igreja que está viajando, o pastor Denis. Louve a Deus por causa disso. Você tem motivos para louvar a Deus, muitos motivos. E louve ao Senhor nosso Deus pelo motivo principal, por Jesus, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso intercessor. E uma outra palavrinha agora: o nosso irmão. Louvado seja Deus, porque Deus realmente tem nos abençoado com tantas sortes de bênção. E se nós pararmos para pensar, as nossas provas não são nada diante de tantas coisas que temos recebido do Senhor.
Por isso, queridos, a palavra de Deus nos diz: perto está o Senhor, está perto de você. Dá um abraço nele aí, de modo talvez só na tua mente. Se quiser abraçar assim, pode abraçar. Dá um abraço gostoso nesse Deus que te ama, que te quer bem junto ao seu peito, né? Eu fico pensando no apóstolo João lá, quando ele foi perguntar para Jesus, ele reclinou a sua cabeça no peito de Jesus para perguntar para Jesus quem era o traidor. Que intimidade, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. E Deus está tão pertinho. Recline a tua cabeça nos ombros de Deus, no peito de Deus, e saiba que Ele quer te abençoar. Ele quer fazer de você realmente uma pessoa vitoriosa. O Senhor nosso Deus está aqui, portanto, não há razão para você temer. O Senhor nosso Deus está aqui, mas também está aí, dentro do seu coração. Louve ao Senhor. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, mas se torna tão pequeno para habitar no nosso coração, para que a gente possa fazer parte da sua natureza, para que a gente possa fazer parte do seu reino. Por isso, louve ao Senhor nosso Deus, caminhe com segurança, sabendo para onde você está indo e com quem você está indo. Isto é importante, para onde você está indo e com quem. Aí você vai saber que realmente Deus está perto. Por isso, temos prazer em louvá-lo, temos prazer em adorá-lo. Ministério de louvor, por favor. Temos prazer de louvá-lo, adorá-lo e engrandecê-lo, porque Ele está bem perto para nos abençoar, bem perto para ouvir a nossa voz, para ouvir o nosso clamor. Enquanto nós cantamos esta última canção, eu quero convidar o Ministério de Intercessão a vir à frente, por favor. E aqueles que estão na quinta, sexta e sétima semana também virão à frente. Os nossos intercessores estarão aqui para orar por você. E você que quer começar a sua campanha também, venha. O Ministério de Intercessão estará aqui orando por você. E nós temos aqui ao lado, né, o cartãozinho em que você pode marcar o início da sua campanha, né? Então você pode pegar ali, nós temos o cartãozinho suficiente, você que quer começar a sua campanha.
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te agradecemos, porque Tu estás perto de nós. O Senhor nos sustenta, ó Deus, o Senhor nos agracia com a Tua direção e com a Tua unção, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai, e engrandecido seja o Senhor, ó Pai, porque Tu és o único, inagualável, ó Pai, aquele que realmente nós adoramos, porque Tu és o nosso Deus. Jesus é o nosso amigo e o Teu Espírito nosso Consolador. Por isso nós te exaltamos e te bendizemos e rogamos que Tu estejas abençoando-nos, levando-nos agora para nossa casa, sob o Teu amparo e sob a Tua bênção em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a unção e a direção do Espírito Santo vos abençoe e vos guarde hoje e para sempre. Amém.